A mensagem que eu percebo é que há sim a possibilidade de nós obtermos êxito quando estamos imbuídos desse propósito e estamos em unidade. Eu me recordei de 2 anos atrás, quando o atual prefeito de São Paulo era então ministro da Educação, e que já estava realmente praticamente confeccionado o chamado kit gay, né? Que eram as cartilhas que já estavam prestes a ser distribuídas nas escolas, com um conteúdo realmente totalmente extravagante e muito nocivo, de orientação à prática sexual, homossexual, heterossexual, bissexual, e realmente para crianças na mais tenra idade. E aí houve uma mobilização, eu lembro bem, principalmente da bancada evangélica, e nós, enquanto Frente Católica, organizados, éramos em menor número. Eu estava no 2º ou 3º ano, acho que no 2º ano, né? No 2º ano da legislatura passada. E aí houve uma mobilização da bancada evangélica e uma pressão na Câmara para que aquele kit não fosse distribuído e que ao menos fôssemos ouvidos pelo então secretário da Presidência, Gilberto Carvalho. Eu me lembro que, apesar da força da bancada evangélica, com a qual eu também tenho uma relação muito íntima e de muito respeito, de muita proximidade, apesar daquela força, não conseguimos ultrapassar a barreira para parar ou obstruir, não é, o andamento do processo legislativo até que fossem recebidos pela presidente ou pelo secretário. Num determinado momento, então, eu assumi o papel, vamos dizer assim, de coordenador da Frente Católica, e ali fiz coro àquela movimentação da bancada evangélica, e naquele momento que então convoquei de uma forma meio assim aleatória todos aqueles, né, na tribuna da Câmara, todos aqueles que realmente se julgavam, né, deputados católicos e que defendiam de forma mínima os princípios e valores que aprenderam nos movimentos, nas pastorais, e fui mencionando movimentos e pastorais que com certeza as mães, os pais daqueles parlamentares plantaram, semearam no coração deles. Houve realmente um impacto, e 30 minutos depois, um telefonema da presidência para que nós fôssemos atendidos. Fomos atendidos, acolheram a nossa decisão, a nossa reivindicação, e decidiram inutilizar aquele material. Como foi dito aqui, né? Outras tentativas viriam depois, mas aquela vitória nós obtivemos, enquanto muitos de nós, até aqueles que nos acompanham, por isso que hoje aqui Deus permitiu que eu estivesse presente também, muitos de nós, ou daqueles que nos acompanham, muitas vezes jogam a toalha muito fácil, achando, nossos representantes não se mobilizam, generalizam, e nós não temos lá representação, vamos perder as guerras, daqui a pouco o aborto já é aprovado, a droga já é aprovada, a pedofilia e assim por diante. O nosso exército fica enfraquecido e nós ficamos meio que solitários na guerra. E nós obtivemos aquela vitória. Em relação ao Plano Nacional de Educação, também fiz parte da comissão especial do Plano Nacional de Educação. Então, houve realmente um grande risco de que a ideologia de gênero constasse no plano nacional. Quando foi para o Senado, então, também graças a todo o trabalho Provida que é realizado pelos movimentos, e aqui eu quero elogiá-los a todos, porque estão semanalmente nos nossos gabinetes, nos orientando, trazendo aí os novos projetos que estão apresentados, nos dando um briefing de tudo que está acontecendo, e com isso nos ajudando a realizar um bom trabalho. No Senado foi feito um trabalho muito bem feito, nós, dos parlamentares lá, e ao mesmo tempo nossos movimentos, e ali o texto foi modificado, voltou para a Câmara sem ideologia de gênero. O embate voltou a acontecer, muito acirrado, mas nós conseguimos ao final que se retirasse, ou que
prevalecesse o texto do Senado, e aí sem ideologia de gênero. Portanto, o que foi decidido no Congresso Nacional, depois de muito embate, debate e legítima votação, deve nortear os planos estaduais e os planos municipais. Então, a astúcia e a estratégia de retornar e a tentativa de implementar a ideologia de gênero nos planos municipais, ela é ilegítima. Ela é ilegítima. Por quê? Porque ela fere a ordem de ordenação dos planos de educação. Então, nós não podemos, de uma matéria que foi retirada do plano nacional, forçá-la novamente no estadual ou nos estaduais ou nos municipais. Então, essa é uma estratégia ilegítima, não é? E nós acompanhamos também todas essas audiências públicas nos municípios, em vários municípios, eu participei. O que eu quero deixar de mensagem aqui é que, não obstante realmente estejamos numa tendência mundial de uma ideologia que fere várias áreas dos nossos princípios e valores, os mesmos que querem aprovar o aborto em todas as fases da gestação, são aqueles também que fazem apologia à aprovação das drogas, que fazem apologia à desconstrução do conceito de família e assim por diante. Apesar de toda essa dificuldade, nós já obtivemos vitórias. E nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos apoiar, sermos companheiros verdadeiros, não só os militantes, os movimentos, a população e também os que se julgam representantes desses princípios e valores. E eu digo hoje, se nós ainda não temos no Brasil, como em tantos outros países, ainda que informalmente ou de uma forma ou outra, acaba tendo alguns casos, mas vamos dizer, institucionalizado, nós não temos ainda a liberação das drogas, a liberação do aborto e a desconstrução do conceito de família, nós temos que realmente reconhecer o trabalho árduo e ao mesmo tempo valente de todos os movimentos pró-vida e também, e aqui eu até me excluo, porque sou meio que neófilo na Câmara dos Deputados, dos parlamentares cristãos, evangélicos, católicos, também espíritas e todos aqueles que têm princípios cristãos. Miguel Martini e Luiz Bassuma foram os autores do Estatuto do Nascituro. Um espírita, outro católico. Essa força de comunhão e de unidade produz sim o resultado. Então, parabéns à organização desse evento, não é? Humildemente quero sim na Câmara dos Deputados dar minha contribuição e continuar sendo, ainda que imperfeitamente, mas a voz de vocês, a voz desses movimentos, e lá também lutar bravamente para defender os nossos valores. Eu te agradeço. Eu achei importante que o deputado Elis falasse, para que ele pudesse ser esse exemplo desse trabalho que foi realizado. Mas por que, como ele colocou, a gente obteve êxito? Foi justamente porque pessoas trabalharam, como aqui em Belo Horizonte. Na Câmara dos Vereadores aqui, nós tivemos pessoas que aqui trabalharam. Nós tivemos aqui jovens, nós tivemos grupos aqui que são anônimos, que desenvolveram trabalhos eficazes, visitando cada vereador. E quem são essas pessoas? São pessoas comuns, como nós, que estão hoje, como vocês aqui estão recebendo essas informações, que são chamados também a levar esse chamado às suas comunidades. Para que nós possamos fazer a diferença. Somente a partir desse trabalho, desse chamado, é que a gente pode fazer alguma diferença dentro da nossa sociedade, não só os nossos governantes. Mas agora eu quero chamar então a doutor Leonor para poder falar para a gente
sobre a ideologia de gênero. Muito boa noite. Eu vou fazer... O Adler, quando me convidou, me pediu para eu falar da minha experiência como psicólogo com ele. E o Dr. Hermes fez menção aí do caso dessa criança e me lembrei também de um caso que eu atendi. O menino não era homossexual, mas ele era amigo de uma criança, de um rapazinho, eles eram 2 rapazinhos, que era criado por um homossexual. A mãe desse menino, ela morreu no parto. E o irmão homossexual adotou essa criança e a criou. E quando ele foi ficando maior, ele passou a abusar dessa criança. Então, isso na época foi revelado pelo meu cliente, que era amigo dele. E eu fiquei como o senhor, doutor Hermes. Eu passei uma noite sem dormir, pensando o que eu ia fazer por aquela criança, que estava ali. A quem que ele ia pedir socorro? A quem? Ele não tinha ninguém. Então, na época, eu, como psicóloga, procurei conselho tutelar para denunciar e pedi à mãe desse amigo que também fosse lá para denunciar esse caso. Bom, enfim, assim, as instituições existem, mas a ação nem sempre é tão eficaz. Então, eu depois não sei mais do que aconteceu com o menino, com esse rapaz. Então, me doeu profundamente quando eu soube disso. E esse meu cliente disse que ele dormia na cama com o tio. Então, quando se começou a falar da possibilidade de adoção do homossexual, de crianças, eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser? Será que vão ser depois produtos para abuso? Porque vem a criancinha bonitinha, a gracinha, e ela ali, ela não tem a quem dizer. Então, o que eu escuto no consultório e a partir do momento que eu tomei conhecimento, eu sou seguidora do Padre Paulo Ricardo, que eu tomei conhecimento da ideologia de gênero, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, pensando na minha neta, pensando nas filhas e filhos dos meus amigos que estão na idade ainda tenra. Como fazer, o que fazer? E aí, à época, eu pedi, que eu queria